até chegar ao top, você já se desgastou. E você fechou todas as possibilidades daquele irmão, daquela criança, daquele adolescente, daquela mulher, daquela irmã, daquela jovem, todo mundo que queria, todo mundo que podia, todo mundo que se esforçaria para fazer. Não, você fechou tudo e só quer os que estão prontos. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Worship Backstage dessa semana. E hoje nós vamos falar sobre o quanto nós, como líderes, só queremos pessoas prontas. É sobre isso que nós vamos falar. Gostou desse assunto? Então já deixa o like aí para ajudar esse programa a crescer e esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bom, o assunto que eu quero falar com vocês hoje é sobre o fato de que... Eu já até comentei isso em um episódio, acredito que foi talvez até no episódio passado que eu comentei sobre isso, que eu falei sobre... o quanto nós queremos pessoas prontas. O quanto nós temos essa cultura. Dentro das igrejas, sobre líderes de departamento, tem aparecido bastante isso. Desde departamentos que são cruciais, tipo mídia, música, sonoplastia e etc. Até departamentos que não vão ter tanta participação dentro do culto. Eu digo, departamentos de jovens, crianças. Normalmente, o que acontece? Eu vejo muito mais isso na parte de música, de mídia, tá? Mas também esse pensamento, ele tá dentro de alguns departamentos dentro da congregação. Que pensamento é esse? Por exemplo, vou começar do começo, da onde eu tive a ideia dessa pauta. Eu vi que muitas vezes, isso é um conteúdo disseminado na internet, tem praticamente qualquer lugar que você comece a estudar e pesquisar sobre esse assunto, sobre liderança, mídia e etc. Você começa a perceber que existe uma recomendação entre as pessoas, as autoridades da internet que ensinam, palestram e dão treinamento sobre isso, que o seu departamento não é lugar de integração de novos membros. Como assim? Vamos lá. A ideia, o argumento que a maioria das vezes é usado é tipo, vamos fazer uma audição para identificar quem está pronto e quem não está pronto dentro da congregação. Beleza, aí abre as vagas, faz a audição, beleza, e aí isso só tira a nata. Que tá pronto, que já tem um conhecimento, que já manja alguma coisa, já conhece. Isso acontece bastante em parte de música, né? Departamento musical. Mas, vamos lá. O cara já conhece partitura, o cara já manja de campo harmônico, o cara já sabe tirar música, é um cara disciplinado e tal. É esse cara aí que eu quero. Só que nessa audição você vai encontrar pessoas que ainda não estão prontas. Pessoas ainda que não conhecem campo harmônico, pessoas ainda que não têm domínio de muita técnica dentro da música, não tem domínio muitas das vezes, não sabe tocar direito ainda com metrônomo, e aí você não tem essa paciência, é isso que eu quero dizer. Você não quer essas pessoas dentro do seu departamento, você quer pessoas 100% preparadas. Só que eu quero falar sobre isso, não só abrangendo o departamento de música, mas também tocando em outros departamentos que eu já vi isso acontecer. Pessoas que não queriam que fosse novos membros ou novos integrantes, é isso talvez a palavra certa, fossem adicionados ao seu grupo, ao seu departamento, como forma de integração de pessoas. Por quê? Porque isso gera muito trabalho, tira o equilíbrio, talvez destrua toda a comunidade, toda a comunhão que você criou durante tempo, toda a afinidade, todo o ritmo, e aí você não quer todo esse trabalho. Você já teve muito trabalho para chegar onde chegou. E aí, para mim, isso é uma das primeiras barreiras que a gente identifica. Você vê que uma nova pessoa que ainda não está pronta vai requerer de você muito mais trabalho que você não está disposto a fazer. Você vai requerer de você mais trabalho, mais dedicação de uma coisa que você não está pronta ou não quer fazer, não está afim de fazer. Por isso que a maior parte das pessoas que argumentam sobre isso, dizendo que o seu departamento, seja de música, de mídia, fotografia, sonoplastia, projeção, etc., vai dizer que por isso que as pessoas não podem estar, as pessoas que não estão preparadas, não estão aptas ainda, elas não podem exercer e entrar para esse departamento, porque elas precisam se preparar primeiro para exercer o departamento, ou para exercer a função logo em seguida. Só que aí que está o ponto. Porque, do meu ponto de vista, eu discordo um pouco. Eu concordo em certa parte, tá? Eu entendo o ponto de vista dessas pessoas. Eu consigo compreender a linha de raciocínio dessas pessoas. Mas no meu ponto de vista, o primeiro ponto é que a gente não quer, ou que essas pessoas, ou nós, vamos colocar aqui todo mundo no mesmo balaio, nós não queremos ter o mesmo trabalho, porque isso vai aumentar muito mais o nosso trabalho, a nossa demanda, e a gente já tem a vida tão corrida, tão difícil, que não tem como treinar e preparar essas pessoas. Mas, como eu disse no outro episódio, a gente não nasce, ou Cristo não nos chama para estarmos prontos. Existe a parcela de preparação da pessoa
né? Que a pessoa ela tem que se esforçar, a pessoa tem que buscar conhecimento, por isso que eu disse que entendo o ponto de vista dessas pessoas. A pessoa precisa buscar conhecimento, a pessoa precisa se dedicar pelo menos algumas horas, alguns períodos do seu dia, para que ela evolua, para que ela cresça, para que aumente o conhecimento dela. Assim como o pastor ele tem que se dedicar na oração, assim como o pastor ele tem que se dedicar na leitura bíblica e no conhecimento da palavra de Deus, para que ele possa discipular e ensinar as pessoas com mais maestria. Perfeito, concordamos até aqui. Mas, olha que interessante. Você e eu não fomos chamados, ou quando nós fomos chamados por Deus, não fomos chamados quando nós estávamos prontos. Nós fomos chamados e durante o percorrer da caminhada, durante o percorrer do processo, fomos ficando prontos. Fomos aperfeiçoando coisas que estavam erradas, deixando hábitos ruins, práticas ruins que nos atrapalhavam para chegar nesse momento onde nós estamos hoje. E se nós olharmos nosso estado hoje, que nós estamos hoje, e compararmos com o início da nossa jornada, nós vamos ver que evoluímos muito, crescemos bastante. Só que o ponto da minha conversa é que você, por mais que você evoluiu muito, você ainda não está no lugar aonde deveria estar. Ou talvez você não esteja na plenitude da onde Deus te chamou para você estar. Perfeito? Concorda até aí? Então, perceba o que eu estou tentando argumentar. Estou tentando argumentar que o primeiro ponto negativo que a pessoa vê, o líder vê, é que ele vai ter muito trabalho. A pessoa que não tem conhecimento nenhum, a pessoa que não tem conhecimento, preparo nenhum, e ele não quer ter o trabalho de discipular, ele não quer ter trabalho de ensinar, ele não quer ter trabalho de treinar, ele não quer ter trabalho de formar. E esse é o problema. Porque isso já vai, no meu ponto de vista, já vai meio que contra a forma, o princípio bíblico de Deus, os princípios bíblicos de Cristo. Por quê? Porque você foi chamado, e quando foi chamado não estava pronto. E pelo fato de não estar pronto, para exercer o seu chamado, você foi se preparando, você foi se esforçando, mas ao mesmo tempo as portas não foram fechadas para você. Todas as portas não foram fechadas para você. Se você reparar e voltar para o início, não estou falando no início do seu departamento, no início do ministério que você está agora, estou falando no início da sua jornada. Alguém te chamou para tocar em um culto, alguém te chamou para tocar em uma célula, alguém te chamou para tocar em um evento, e por mais que você não tivesse todo o conhecimento necessário, você se dedicou o que era preciso e fez o seu melhor com o que você tinha. E o ponto da minha conversa é esse. Nós, nessa audição que nós fazemos, nesse momento que nós só queremos fazer uma audição e separar só o que é bom, o que está pronto, o que está maduro, o que está perfeito, para a gente colocar dentro dos nossos departamentos e só simplesmente ensinar o processo, ensinar a cultura, ensinar coisas que são mais fáceis para já entrar no sistema, no nosso sistema, já entrar na nossa grade, é o mundo perfeito. Eu creio que seria assim como as empresas fazem. Por que as empresas fazem isso? Porque você não tem tempo de treinar, você não tem tempo para ensinar, você não tem tempo... Isso é verdade para as empresas, beleza. Cara, o pessoal aí quer realmente otimizar o tempo o máximo possível. Mas para nós, que somos líderes de departamento, você que é líder de ministério de música, você é líder de ministério de mídia, algum líder de algum departamento da sua congregação, a reflexão que nós temos que se fazer eu concordo com a audição, eu acredito que é uma ferramenta muito boa para você separar quem está bom e quem está pronto e quem não está, de uma forma curta e rápida, para você fazer uma análise da situação das pessoas e dali já separar as pessoas que você precisa. Correto? Beleza. Fizemos a análise das pessoas. Só que em vez de você só pegar os bons e já encaixar na sua grade, você tem que ver aqueles que têm algum conhecimento, mas não estão prontos o quanto deveriam estar. E aqueles que não têm conhecimento nenhum e só estão indo pro oba-oba. Existem essas pessoas. Então essas pessoas, você pode até separá-las, até dispensá-las, talvez até lapidá-las. O que é o ponto que eu estou tentando te falar? Dessas pessoas, esses 3 grupos que eu separei, daqueles que estão prontos, daqueles que estão intermediários e aqueles que não têm conhecimento nenhum, mas estão indo na onda, estão indo no oba-oba, você vai conseguir identificar essas pessoas, perfeito? Você identificou essas pessoas. Com a identificação dessas pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar os bons na sua grade, ensinar a cultura, você já sabe, tem muita pessoa muito mais preparada, ensinando, orientando melhor do que eu, perfeito. Mas o ponto que eu quero trazer essas outras pessoas, você tem que não fechar todas as portas. Por quê? Se você fechar todas as portas, você vai inibir, você pode até motivar alguns, mas você vai inibir muitos. Você pode até motivar alguns, mas você vai inibir muitos de continuarem, de se esforçarem, de se dedicarem a entrar no departamento. Aí você pega e fala aí no comentário, pô, mas se ele desistiu, é porque ele não tinha a fibra, ele não tinha o desejo necessário para continuar nesse departamento. Você pode até ter razão, mas o ponto dessa conversa é que algumas das vezes você precisa de um apoio, algumas vezes você precisa de um discipulado, algumas vezes você precisa de um treinamento. E se você já dispensou, irmão, você não está pronto, obrigado por tudo, se esforça mais, quando você estiver pronto, volta aqui, etc. Beleza. Cara, mas você está fechando uma porta.
Você está fechando uma porta, você está matando uma semente que pode dar fruto futuramente. Então, nós como líderes, muitas vezes só queremos pessoas prontas. Só queremos pessoas que estão boas e aptas para trabalhar já. Isso funciona no mundo capitalista, né? Isso funciona no mundo empresarial. Mas para nós, líderes de departamentos, nós temos que pensar um pouquinho mais à frente. Como que Cristo fez? Ele pegou pessoas despreparadas e as preparou durante a trajetória. Então, a minha sugestão, olha, eu estou dizendo que é a minha sugestão. A minha sugestão é que, ao invés de você ter asco, repulsa de treinar, de discipular, de ensinar essas pessoas, você abra portas, janelas, abra possibilidades, essa é a palavra certa, para que essas pessoas comecem a entrar, participar do seu departamento, participar e se inteirar da cultura, se inteirar do grupo, participar do grupo, mas sem exercer a função. Como assim, Jonathan? Vamos lá, para a minha linha de raciocínio que eu estou tentando dizer. Vamos lá. Em vez de você fechar todas as portas, você vai identificar as pessoas que existe mais desejo nelas e talvez elas não saibam para onde começar. As pessoas que têm desejo, vêm no oba-oba, e talvez aquele que já esteja um pouco mais avançado. Essas pessoas você vai conseguir separar e peneirar essas pessoas. E aí você vai colocar elas como, não lembro se foi esse termo que eu usei no episódio, mas foi mais ou menos isso. Você vai colocar elas como auxiliar. E qual que é a ideia do auxiliar? A ideia do auxiliar é servir aquele que já está exercendo a função. Você vai treinar e você vai ver se a disciplina dessa pessoa, ela tem uma boa disciplina, se realmente ela está interessada, se ela realmente está interessada em aprender, perceber e estar perto e ser ensinado pelas outras pessoas. Cara, se você conseguir, e muitas das vezes isso não precisa ser, olha que interessante, isso não precisa ser um trabalho de uma única pessoa, tá? Isso pode ser dividido entre o grupo inteiro. Por exemplo, você fez uma audição e tinha 5 guitarristas lá para participar com você. Ou entrou na sua equipe de mídia e tinha 5 pessoas que manjavam de store. 5 pessoas é uma maravilha, né? É uma benção, é uma chuva de benção quando aparecem 5 pessoas. Beleza. Dessas 5 pessoas, você encontrou 2 que estão realmente prontas e as outras 3 não estão. Em vez de você fechar a porta para as outras 3 que vieram com ideias erradas, procedimentos errados de outros departamentos, outros ministérios, perfeito, ok. Você vai pegar essas pessoas, fazer um pré-discipulado com todos, falar o que fazemos, para que fazemos e por que fazemos. Perfeito. Depois disso, o que já está pronto, você vai começar a inserir ele na cultura e na grade de programação, na linha, no seu processo. Perfeito? Ok. E os outros que não estão prontos? Os outros que não estão prontos, eles vão começar a serem forjados, testados, preparados para estarem prontos, para começarem a servir. Talvez eles não precisam saber tudo, mas eles convivendo e aprendendo com as pessoas que já sabem dos procedimentos, da forma que a igreja trabalha, essas pessoas vão absorver o conhecimento. Então, se tudo fica com você, que foi o último episódio que eu falei, se tudo fica com você, você vai ficar sobrecarregado. Então, olha que interessante. Quando você pega essas pessoas que você fecharia a porta para elas, que você as descartaria ali do seu processo, descartaria do seu grupo para entrar na sua grade, você pegasse essa pessoa e começasse a discipular, começasse a ensinar, começasse a explicar para ela como que funciona esse processo, colocasse ela do lado de uma pessoa que você confia, que você sabe que tem condições de ensinar o próximo, tem paciência de ensinar, essa pessoa ia ser ensinada conforme fosse o tempo, ela ia estar preparada e apta para exercer a função, tá? Então, eu acredito que nas igrejas ou nas congregações de pequeno e médio porte, você não tem, muitas das vezes, uma mão de obra perfeita, tá? Você não tem muitos voluntários, então você tem que trabalhar com o que você tem. Você não deve fechar todas as portas. Você deve estar preparado para que as portas se abram e as sementes que apareçam para você, você possa pegar essas sementes, semear essas sementes, para que no momento certo plantem, deem fruto, cresçam, floresçam. O ponto é que nós só queremos pessoas preparadas, assim como a gente aprende no nosso trabalho, que nós já temos que estar totalmente preparados, ninguém quer ensinar a gente. Ok, beleza, é a vida é justa, ok, tudo bem. O ponto aí é que nós como congregação, nós como igreja de Cristo, nós como pessoas que vamos refletir a imagem e seremos a semelhança de Cristo, a ideia é que nós peguemos essas pessoas, trazemos essas pessoas para perto de nós, aproximamos dessas pessoas de nós, para quê? Para que nós possamos ensiná-los, discipulá-los, treiná-los, e aí, na hora certa, eles vão florescer, eles vão estar preparados, porque eles já foram ensinados, discipulados, já estão dentro do meio, já conversam junto com o grupo, já estão junto com os momentos de comunhão, com os momentos discipulados do grupo, já servem os que estão, olha que interessante, já servem os que estão exercendo a função. Então, ele vai estar apto lá para ajudar a montar, desmontar o instrumento, ele vai estar apto de chegar cedo com toda a banda para preparar o ensaio, montar os equipamentos, organizar as coisas, desorganizar no sentido de desmontar e guardar, né? Não desorganizar, foi mal, gente, mas vamos lá. O ponto aí é esse.
quando você prepara, quando você exerce e treina as outras pessoas, você futuramente vai ter uma pessoa pronta para discipular outro. Em vez de você simplesmente fechar a porta e sempre esperar que os bons, que os ótimos, que os que já têm o conhecimento, olha que é o problema da audição algumas das vezes é isso na minha cabeça, tá? Porque muitas das vezes você tem a pessoa pronta, ela tem o conhecimento necessário para exercer a função, mas ela não aceita a cultura da sua congregação. Ela não aceita a forma de trabalhar da sua congregação. E aí você já tem um choque aqui. Você já perde muito tempo tendo que ensinar, discipular esse cara. Algumas vezes você até fecha a porta desse cara que estava pronto. Esse cara estava pronto, mas ele não aceitava a forma de trabalhar da sua congregação. E aí você perdeu esse. Só ficou com outro cara lá. Aí você fecha as duas portas. Então, é cenários e cenários. Então pense nisso. Tá? Vai demandar mais trabalho, mas é assim o Cristo. Cristo, ele não nos chamou quando a gente estava pronto. Cristo chamou para nos preparar. Então pense nisso, tá? Abra a audição, eu até concordo, para você sentir de forma rápida. Vamos dizer assim, é um levantamento, é um scanner das pessoas que realmente estão interessadas. Fez o scanner, levantamento, viu, fez o seu levantamento lá do conhecimento mínimo, das habilidades mínimas, beleza. Separou os grupos, perfeito. Quem tá pronto já coloca para rodar, ensina a cultura, coloca na grade, perfeito. E quem não tá pronto, começa a discipular, começa a ensinar, começa a treinar. Cara, quantas das vezes eu fui ensinado por pessoas que tiveram paciência comigo, tá? Que eu não estava pronto, mas tiveram paciência de ensinar, Jonathan, é assim que funciona com pessoa, é assim que funciona um gate, é assim que funciona tal coisa. E as pessoas foram me ensinando. Algumas das vezes eu ficava cultuando, né, participando do culto, outras vezes eu estava lá nos bastidores, sentadinho, ouvindo, aprendendo, percebendo, observando, e aí a gente aprende assim, porque a gente está perto, a gente está junto, a gente vai aprender a forma de trabalhar, a gente vai aprender a cultura do ministério, a cultura da congregação, e isso é excelente. Perceba que você está perdendo alguém que está apto e fértil para aprender, fértil para ser ensinado, fértil para ser discipulado, e você só está querendo as pessoas prontas, e essas pessoas prontas podem, não significa que vão, mas podem vir com alguns problemas, alguns machucados, algumas frustrações de outras congregações, né, e querem agir da mesma forma que faziam na outra congregação, esperando um resultado diferente. E aí você tem um outro trabalho de explicar, de ensinar, colocar e mostrar como funcionam os processos, delimitar limites, e tudo isso vai gerar tempo, exercício, desgaste, e isso é normal para todo líder. É isso que eu quero deixar fincado também nesse episódio. Para todo líder de qualquer tamanho de congregação, ele sempre terá que lidar com pessoas. Sempre vai ter que lidar com pessoas. E lidar com pessoas significa que você vai encontrar qualquer tipo de pessoa, de todo tipo. Você vai encontrar as pessoas boas, pessoas prontas, pessoas que estão preparadas para aprender, ser ensinada, ensinar. Mas você vai encontrar pessoas que não querem ser ensinadas, pessoas que são teimosas. Você vai encontrar pessoas que querem fazer do mesmo jeito que faziam, achando que fazer do mesmo jeito vai dar resultado diferente e não querem se adequar. E você consequentemente vai ter que lidar com isso. Seja departamento de crianças, de jovens, de mulheres, de homens, tá? Então, não tem para onde correr, cara. Não tem para onde correr. Então, se você vai fazer uma audição ou fazer uma sondagem, eu lembro que também já teve esse nome. Além da audição, teve a sondagem. E aí você ia na casa do jovem, você batia um papo com o jovem ou batia um papo com aquele irmão para entrar no grupo de homens. E aí você sondava para ver se ele está preparado, se ele tem interesse e tal. Além dessa sondagem, você tem que sondar para ver se ele está com o coração aberto para ser ensinado, se ele está com o coração aberto para aprender, né? Se ele tem desejo de participar, de servir a casa do Senhor. Cara, tudo isso, nós como líderes de departamento temos que perceber essas coisas. Por quê? Porque quando percebemos essas coisas, somos melhores, a gente já tem mais possibilidades, essa é a palavra certa. A gente tem mais possibilidades porque você vai estar treinando uma pessoa e você pode colocar essa pessoa perto daquele que você já vê que tem os comportamentos que você está procurando. Então você coloca um perto do outro para que o mais velho ensine o mais novo, ele vai acabar aprendendo, consequentemente ele aprendendo, o mais novo já vai aprender no mesmo ritmo, tá? E talvez você tenha que fazer algumas outras correções ao longo do caminho, tá? Mas isso é normal, mas você não vai fechar todas as portas. Então, eu concordo, eu até entendo, na verdade não concordo, mas até entendo, além de raciocínio de que a audição serve para separar quem tá bom do que não tá. Quem não tá bom não pode exercer a função. Perfeito, até entendo sua linha de raciocínio, mas eu discordo que só quem pode servir é quem 100% está pronto. Eu discordo dessa linha de raciocínio. Eu acredito que você até não pode estar pronto, mas está pronto, vamos de novo, você não pode até estar pronto para servir e exercer a função, é essa a palavra.
Você não pode estar pronto para exercer a função, mas você pode estar pronto para servir. Servir a quem já está exercendo a função. Ser servo, aprender e ser ensinado. Tudo isso vai te moldando e moldando essa pessoa para que ela exerça a função. Então, em vez de só fechar a porta e só querer os bons, porque esse é um pensamento de quem trabalha no secular, e é normal, e não tem problema nenhum nisso. Se eu não estiver preparado, muitas das vezes eu não vou ser contratado para aquela vaga. Porque a pessoa ou o empregador não quer ter tempo de te ensinar o que você já deveria saber. Se você trabalha com computação ou programação, eu vou dizer assim, vou pular um pouquinho para minha área. Você que já sabe ou deve saber, você que quer trabalhar com linguagem Python, o cara que vai te contratar, ele não quer saber se você já tem conhecimento, no sentido de, ele não quer te treinar para você aprender linguagem Python, ele quer contratar um cara que já tem conhecimento de linguagem Python, essa é a verdade. Só que na casa do Senhor, na congregação, nesse lugar onde nós servimos juntos, servimos uns aos outros, nesse lugar não é dessa forma. Você vai pegar as pessoas que estão prontas, perfeito, mas também você tem que pegar aqueles que não estão prontos, aqueles que precisam ser preparados, porque até os que estão prontos precisam de algum nível de preparo. Então olha que legal, até os que estão prontos, eles precisam de um nível de preparo. Para quê? Para conseguir todo mundo servir na mesma sintonia, no mesmo processo, da mesma forma, do mesmo método. Então o problema aí é que você fala assim, pô, eu vou fazer audição e só vai entrar os top na minha equipe. Beleza, nego, você tá corretíssimo na nossa linha de raciocínio. O problema é que até chegar ao top, você já se desgastou. E você fechou todas as possibilidades daquele irmão, daquela criança, daquele adolescente, daquela mulher, daquela irmã, daquela jovem. Todo mundo que queria, todo mundo que podia, todo mundo que se esforçaria para fazer. Não, você fechou tudo e só quer os que estão prontos. Os que já sabem alguma coisa, os que já sabem, não é alguma coisa, os que já sabem o suficiente para exercer essa função. E aí, cara, você fatalmente vai ficar frustrado. E se não for uma igreja grande, porque se não for uma igreja grande, Jonathan? Porque uma igreja grande tem muito membro. Então, você sempre lá joga os avisos, aí tem as audições e tal, sempre acaba aparecendo um ou outro. Mas se você for igreja de médio e pequeno porte, congregação de médio e pequeno porte, cara, vai acontecer que você vai ficar sozinho. Vai ficar com a mesma equipe, não vai crescer, não vai frutificar. Sua equipe que era para ter o dobro de tamanho, não tem, porque você não está aprendendo a discipular. Você só quer ser. É isso que eu falo. E aí a gente volta naquela linha de raciocínio. A gente só quer ser discipulado, só quer ser ensinado. A gente nunca quer ter paciência para ensinar os outros. Talvez não seja do seu perfil, talvez não seja da sua personalidade, mas todos nós temos que ter condições de fazer e ter e compartilhar o nosso conhecimento. Todos nós que somos cristãos, todos nós que somos servos de Deus, temos que ter condições de ensinar. Pelo menos não precisa ser o melhor discipulador, o melhor ensinador, mas todos nós temos que ter essa condição. Por quê? Porque uma das condições de Cristo, que é você tem que ir e pregar o evangelho, né, anunciar o evangelho, ele também diz, a outra parte da escritura também encaixa essa outra peça e diz que você tem que ir e fazer discípulos. Além de anunciar, você tem que ir e fazer discípulos. E essa ordem não era só para os preferidos de Deus, não era só para alguns, era para todos. Então nós temos que ir fazer discípulos. E essa é a parte que mais desgasta, mais cansa, mais dá trabalho, mais enche o saco, né? Talvez essa palavra, desculpa pela palavra chula, mas é mais ou menos isso. É a palavra que mais explica, né? A gente mais fica de saco cheio de ensinar. E algumas vezes não ter tanto resultado. Mas é assim que é. Aí você só quer pegar os bons. Só que aí o bom começa a te dar um trabalho que, se ele tivesse preparado, ele não te daria. O que o outro não te daria. Tipo, ele quer tocar do jeito dele, ele quer fazer do jeito dele, ele quer tirar as fotos do jeito dele. Você já explicou o padrão, você já explicou o processo, você já falou como que funciona o grupo de jovens, e ele sempre quer bater e fazer, não, mas eu fazia assim, eu fazia daquele jeito, eu fui ensinado dessa forma, e esse jeito eu não concordo, isso. E você fica lá anos se desgastando, o grupo rachando no meio, porque falta de sabedoria. Falta de sabedoria nossa. Não é na falta de sabedoria, muitas vezes, só do nosso pastor, porque muitas das vezes nessa discussão o problema que fica é sempre o pastor que não tem a visão total. O meu departamento é muito importante e esse negócio de ficar colocando pessoas para ser parte de integrante, para integrar pessoas no ministério é horrível. O pastor não tem visão, o pastor não sabe o que está fazendo. Sempre a gente sempre delega um problema pro outro, né? A gente sempre fala, o outro que está fazendo errado. Mas aí você nunca parou para pensar que talvez essa pessoa tenha até uma aptidão, até um desejo. Só que falta para ela o quê? Preparo, né? Falta para ela conhecimento, falta para ela as coisas que você delimitou como mínimas para exercer a função desse departamento. Só que aí você quer fechar todas as portas. Você não quer ter trabalho de ensinar, você não quer ter trabalho de discipular, você não quer ter trabalho
de compartilhar o seu ensinamento. E se você gostou desse assunto, esse é o momento que eu te peço para você se inscrever nesse canal e também seguir o nosso podcast, porque assuntos como esse e outros assuntos polêmicos, complicados, que muitas pessoas não querem falar, a gente começa a falar, a gente dá ideias, compartilha os nossos pensamentos e tudo aquilo para nós crescermos como líderes, como pessoas que servem ao Senhor, para sempre servir a Deus com o melhor que nós temos. Então siga o nosso podcast Worship Backstage, os bastidores da adoração. Para você que participa de algum departamento da sua congregação, esse é o lugar certo para você. Então, fechando aqui, vamos vou fazer um amarradão aqui do que eu estava falando. Primeiro, eu concordo que pode ter adição. Segundo, você que não quer pegar as pessoas que não estejam totalmente prontas, você só está querendo evitar mais trabalho. Você não quer ter trabalho. Você só quer o mais fácil. Você só quer o caminho mais fácil. Beleza. Ah, Jonathan, isso é errado eu querer o caminho mais fácil? Claro que não. Mas não significa que você também vai ter os melhores frutos, tá? Porque se você só quer pegar frutos bons, você não vai poder escolher se o fruto, os frutos que vão vir para você podem vir com algum tipo de defeito. E aí você vai ter que abrir mão de alguns frutos, porque você vai ter que escolher frutos e frutos. Pessoas boas e pessoas boas, entendeu? Pessoas boas, mas que tem um defeito. Pessoas boas, mas que tem um problema que acabam com o seu departamento, que acabam com o seu grupo. E aí você tem que abrir mão dessas pessoas. Mas se você pensa nessa segundo circuito, talvez que não sei se é o nome certo é isso, mas vamos lá. Nesse segundo estágio de os que são prontos e aqueles que eu vou discipular, preparar, ensinar, testá-los. Por quê? Porque se você, olha que interessante, eu tô fechando aqui. Se você bota esse cara pra chegar todo dia mais cedo, esse cara não vai tocar. Esse cara não vai tirar foto. Esse cara, ele não vai cantar. Esse cara não vai cantar no grupo. Na hora que o grupozinho for cantar lá na frente, esse cara não vai cantar no grupo. Mas se você faz esse cara participar de todos os ensaios, se você faz esse cara chegar cedo, ajudar a montar, passar o som, ajudar a auxiliar as outras pessoas, e ele mesmo assim permanecer, se esforçar, a aprender, se ele não aguentar a servir o próximo, você vai saber que ele não está pronto para te servir, ele não está pronto para participar do seu grupo, porque essa pessoa vai te dar trabalho futuramente. Se ele não consegue servir, se ele não consegue chegar cedo, porque ele não tem responsabilidade de tocar, você sabe que o cara só tá querendo ir pra tocar. Se ele não chegar nos ensaios porque ele não vai cantar, você sabe que ele só quer ir lá pra cantar. Ele não tá pronto pra servir os irmãos. Ele não tá pronto pra que ele esteja lá pra servir o irmão. Então, se ele não chega cedo, não ajuda a montar os instrumentos, a passar o som, se ele não chega cedo no ensaio, não tá participando do momento da oração com o grupo e não tá ensaiando com o grupo e tal, participando dos discipulados e tal. Se ele não tá fazendo todas essas coisas, você acha que ele vai ter interesse? Ele vai estar no grupo, nunca vai te responder, nunca vai querer participar, nunca vai querer ter um momento de comunhão com o grupo. Isso já vai, com o tempo, vai filtrando. Porque, se você parar pra pensar comigo, quando o seu pastor falar, e aí, como que aconteceu o negócio lá com aquele irmãozinho, com aquela irmã, tal, que eu tinha sugerido entrar no grupo? Então, pastor, a gente fez o treinamento, a gente fez a triagem, a gente colocou no grupo B, vamos dizer assim, ou colocamos no grupo de auxiliares, e ele não tá vindo nos ensaios, ele não tá auxiliando, ele não tá querendo servir o irmão, ele não tá querendo estar aqui presente, ele só quer se for tocar, ele só quer se for cantar, ele só quer se tiver em evidência. E aí talvez o seu pastor fale, pois bem, é verdade, então ele não estava pronto para entrar no grupo de fato, ele não estava pronto para participar desse grupo, desse departamento de fato. Ele só queria a relevância, ele só queria os aplausos e talvez ele não estivesse pronto. Mas quando a pessoa tem realmente desejo, ela quer aprender, quer ser ensinada, ela vai passar por esse momento. Talvez, de pessoa a pessoa, talvez dure 6 meses, porque aí com o tempo você vai perceber que ela tinha o conhecimento, mas ficou tão nervosa e não conseguiu te passar a clareza que tinha esse conhecimento. E aí com o tempo, ela sendo ensinada, você vai perceber que ela está pronta. E aí o que você vai fazer? Colocar ela na grade. Então, em vez de só servir, ela vai começar também a exercer a função. Então pense nisso. Sei que dá mais trabalho, sei que é muito cansativo, sei que é difícil, porque vai chegar meses que você vai falar, pô, já tem 3 meses que essa pessoa tá servindo, não será que tá na hora de ela tocar? Não será que tá na hora dela cantar? Não será que tá na hora dela participar do grupo A? Será que não tá na hora de ela começar a tirar as fotos? Não será que tá na hora dela operar o som da igreja? E tal. Cara, eu sei que é difícil, mas tudo isso é um processo. Cristo não dá tudo pra nós quando nós achamos. Deus, ele vai lá e nos prepara. E quando nós estamos prontos, quando nós estamos em condições, ele vai lá e nos promove, certo? Então esse foi o nosso Papo de Porta de Igreja. Papo de Porta de Igreja não, olha que legal. Esse foi o nosso Worship Backstage dessa semana. Espero que você tenha gostado. Fica com Deus, até o próximo episódio. Tchau, obrigado, gente.